comemorando a primeira alegria do ano passado, quando a Protexto anunciou por e-mail que o meu livro, Enjaule Poesia, está no ar. Essa é uma parte muito importante do livro em que eu apresento um conto inédito em que eu guardei por um determinado tempo. Ele foi feito 11/7/2011 e ele ficou guardado como uma grande relíquia e agora está editado no meu livro Enjaule Poesia. Retrata naquela época e ele está como se foi feito hoje para a situação em que o nosso país se encontra, com a imensidade de 12 milhões de desempregados. É um retrato vivo, em que esse conto ele passa a mostrar, e eu farei o possível para recitá-los aqui, e é um momento de reflexão. Furá das Galáxias. Conto. A nave da esperança. Primeiro irei contar uma história muito interessante que me chegou a impressionar pela maneira simples de cada tripulante da nave. Parada, ou, em outras palavras, do centro de uma grande cidade, que significa multidão em busca de melhores dias. E o que me chamava a atenção diante de tantos, que ali nós estávamos na mesma nave e no mesmo tempo. O que variava era que havia jovens também espertos. Havia uns com aspecto de bêbados, conversando as suas proezas de pino na sociedade. Fiquei a meditar, vendo como eles agiriam de maneira até delicada, na hora de acertar a despesa. Como observei, um dos tais assinava tudo que era de compromisso para ser cobrado depois. Curioso, fiquei com um gesto de paz em analisar como eles poderiam viver tantos tempos dessa maneira em nossa sociedade. Nesse instante, foi como se eu tivesse um convite de esperança por um que estava a embarcar na nave, naquele movimento, que já era grande, em plena cidade também grande. O ar que me inspirava naquele instante foi dos mestres, com suas palavras e confortos, que vagavam sem ser analisada no momento em que seu som ecoa. Passagens de palavras faziam-me lembrar de estar ali como mais um passageiro a decolar naquela nave estranha no meio da cidade grande. Como me deixou a pensar que tudo poderia acontecer. Só depois da decolagem teria eu uma ideia por que estava acontecendo conosco. O convite foi marcado para as 8 horas da manhã. Não sei por que foi confirmado por mim.
sei que estava nessa evolução de tantos. Passa um e diz com seus gestos alegres: vão mais uma vez nessa nave? Só que o outro que estava presente diz: esse daí não tem carteira assinada. Mais uma vez fiquei a meditar tantas pessoas mais velhas, cheias de esperança no futuro próximo, agrupados naquela nave. Quando de repente um maestro aciona os seus gestos de comandante, executa as ordens, muito mais emocionante como aquela que o avião está na cabeceira da pista. Ouve-se uma voz pronta para decolar. São acionadas turbinas e lá vamos nós. Ouviu acionada as turbinas com a força monstruosa, um som nunca captado por um ouvido humano, naquele instante em que o maestro estava dando as ordens da partida para a nave. Era uma maestria, havia um verdadeiro comandante recebendo ordem para acionar a nave com toda a velocidade para furar as galáxias. E ele dizia: o tempo, o tempo, o tempo. Assim ouvi o estremecer da nave, levantando voo sobre a cidade em uma velocidade de um estranho raciocínio, em rumo às galáxias da esperança que restava em cada um tripulante daquela nave. Zen, um dos tripulantes vivos, as verdades jovens no sonho da vida. Manaus, 23/1/2017, próximo, oração para o universo. Leiam!